Olá, bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui um estudo bíblico da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos estar estudando o último capítulo, capítulo 16. Eu vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar começando aqui o nosso estudo. Irmã? Amém. Paz, Senhor, que Deus abençoe a todos, que tenham aí um excelente domingo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queríamos, Senhor, agradecer-te, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas, na vida do pastor Vanderlei, nas curas, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Deus, obrigada por essa escola dominical, obrigada, Jesus, pela vida do irmão Marcelino, do Edgar, que ministram tão grandemente a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor abençoe, que possamos aprender cada dia mais, Senhor, que tenhamos sede do saber do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos, abençoe nosso culto, abençoe os adolescentes que estão passeando, cuida deles, em nome de Jesus. Faça um retorno maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Rosângela. Deus abençoe a todos. Então, vamos aqui dar continuidade. Bom, nós estamos aqui, então, finalizando praticamente, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui na nossa estante, é a segunda que aparece aqui na Bíblia. Né, a gente já estudou Romanos e agora Coríntios. A gente viu que essa carta, né, a gente separou por problemas, né, que a igreja de Corinto estava passando. Paulo estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta, lembra? E a gente já viu todos os capítulos, agora a gente está aqui no capítulo 16, né? O último capítulo que a gente viu foi o capítulo 15, né? Que falava sobre o entendimento da ressurreição. E aí, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 16, só fazendo um resumo aqui sobre o capítulo 15, né? Que a gente viu, fechou no domingo passado, falando da ressurreição. Paulo vem falar que a ressurreição é o pilar da fé cristã, né? É a essência da fé cristã, é a ressurreição de Cristo. Então, Paulo nos ensinou que Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado, né? Foi uma prova que ele morreu como homem, né? Ele se fez homem ele morreu como homem, foi sepultado e ressuscitou. Ele venceu a morte, né? E Paulo colocou aqui todas as evidências, os testemunhos sobre isso. E também que estava tudo previsto nas Escrituras. Não foi um acontecimento aleatório, estava tudo já no plano de Deus. Aí depois a gente conseguiu responder algumas perguntas, né, sobre a ressurreição. Se os mortos ressuscitam, né? Primeira pergunta que a gente falou, os mortos ressuscitam? Sim, ressuscitam. A gente falou sobre a ressurreição de Cristo vai ser igual à nossa? Paulo já explicou, sim. Primeiro a de Cristo, e depois a nossa. Também vamos ressuscitar da mesma forma. Os ressuscitados terão corpo, nós vimos isso também, terão corpo, um outro corpo, um corpo espiritual. E também quando, né? A gente já viu quando que ia ser ressuscitado? Na vinda de Cristo, na segunda vinda, né? E também Paulo colocou algumas coisas na nossa vida prática, né? Como é que deve ser a nossa vida baseada nesse conceito, nessa essência, né? Que mesmo sendo uma vida difícil de sofrimento para levar o evangelho, ela ainda assim seria um trabalho que não era em vão. A gente tem que viver essa obra e também a gente tem que se afastar do pecado. Tudo isso foi no capítulo 15. E agora no capítulo 16, Paulo agora vem falar de dinheiro, né? Caramba, né? A gente estava lá no capítulo 15 falando da essência espiritual, falando de da nossa salvação, falando de uma vida espiritual sublime. Agora, Paulo vem aqui no capítulo 16, e vamos falar de um assunto terreno, vamos falar de dinheiro, mas a gente vai ver quão importante também é, né? Nós também temos a nossa vida e algumas coisas aqui que a gente precisa fazer, né? Quando Paulo diz que
a nossa vida é passageira, que o importante é a eternidade, tal, não significa que a gente não deve dar atenção. Enquanto estamos aqui, temos coisas para fazer. E é isso que Paulo vem mostrando. Enquanto estamos aqui, tendo coisas para fazer na obra de Deus. É uma obra que não é vã, tá bom? Então vamos ler o capítulo 16, né, para a gente fazer um entendimento. Então vamos ler. Não é um capítulo longo, vai até o versículo 24, então vamos ler ele inteiro, tá bom? Depois a gente volta e vai fazendo aquelas nossas análises desde o começo. Então vamos lá. Aqui no capítulo 16 eu vou ler desde o versículo 1, vou ler até o 24, tá bom? Aí depois a gente começa as nossas conversas. Então vamos lá. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier para que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos. Mas, de modo algum, era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias de Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte me faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como esses. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama a Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Bom, agora, acho que a irmã Rosângela está com o microfone aberto, acho. Né, irmã Rosângela? Tá com, eu vou fechar aqui o microfone da irmã Rosângela, porque acho que ela não percebeu. Pronto. Assim fica mais fácil, tá bom? Bom, então vamos começar. Deixa eu ver se tem mais algumas pessoas que estão querendo entrar aqui. Deixa eu ver. Algumas que eu não consegui aprovar. Bom, acho que alguns tentaram aqui, acho que não conseguiram. Mas tá bom, vamos lá, pessoal. Essa carta aqui, que a gente falou, né, que Paulo vem falar um pouco de dinheiro. Na verdade, ele vem falar de 3 assuntos aqui nesse último bloco,
né? A gente vai falar sobre essas ofertas, sobre essa arrecadação que está sendo feita pelos santos de Jerusalém, né? Eles estavam passando por dificuldade. Paulo também vem falar, além disso, ele vem falar também sobre a utilização do tempo. Vai ter umas dicas importantes, uns ensinamentos para a gente sobre a utilização do nosso tempo na obra do Senhor, na identificação das oportunidades que nós temos para levar o Evangelho. Ele vai falar sobre isso também. E, por último, vai falar sobre relacionamento mesmo, né? Outras dicas muito importantes para nós, na nossa igreja, porque, na verdade, a essência da igreja são as pessoas. Então, é muito importante a gente também saber lidar com pessoas dentro da igreja, dentro da obra. Amém? Então, nesses 3 assuntos, a gente vai abordar hoje, nesse último capítulo aqui de Paulo. No primeiro bloquinho, nós vamos falar aqui do versículo 1 ao 4, a gente vai falar, né, sobre essa coleta, sobre essa oferta, vamos falar de dinheiro, conforme eu já falei, né? Só que essa coleta aqui que a gente está fazendo é uma campanha, né, para os santos de Jerusalém, conforme ele diz, mas nós não vamos falar de oferta ou de dízimo como a gente está acostumado na nossa própria igreja, na igreja local. Não é sobre isso que ele vai falar. Está falando de uma campanha que vai arrecadar para o pessoal de Jerusalém. Então, a gente viu aqui, né, conforme Paulo ordenou também às igrejas da Galácia, né, sobre essa arrecadação. O Edgar entrou. O Edgar está aqui, né, Edgar? Quer fazer uma observação antes da gente Só começar aqui? orientar que essas igrejas da Galácia, elas eram igrejas da Ásia, tá? Não eram as igrejas dali, daquela região. Então, ordenou as igrejas da Galácia que estavam lá na Ásia, que era Ancira, Pessino, Távio, era uma outra região, não dali, né? Então, ele ordenou a igrejas de uma outra região para que também coletassem esse dinheiro, né? Então, só para localizar, que às vezes fala Galácia, parece que está ali por perto, não, era bem longe dali. Então, Tá. era uma outra região, onde ele estava escrevendo e estava também arrecadando essas ofertas daquela região também, que era próxima dele, né? Muito bem colocado aí, Edgar. E eu queria até ler aqui um trecho, só para a gente contextualizar o momento lá, porque o pessoal estava também passando dificuldade naquela época, né? E vamos ler em Atos, o capítulo 11. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos 11. Nós vamos ler o 27 a 30, onde o profeta Ágabo ele fala sobre esse momento difícil que eles estavam passando, só para a gente entender o momento lá de Jerusalém. Então, lá em Atos 11, do versículo 27 até o 30, está escrito assim, ó. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, só confirmando aqui nas escrituras, como a gente sempre faz, né? A gente faz as referências para a gente contextualizar. Então, era um momento que o pessoal lá em Jerusalém estava passando, então estava tendo essa campanha aqui. E nesses versículos 1 a 4, Paulo, ele traz alguns ensinamentos importantes para a gente sobre essa questão financeira. São 7, na verdade, eu elenquei aqui 7 ensinamentos importantes só nesses 4 versículos aqui. Olha que interessante. Porque também a gente fala, né? Vamos falar de dinheiro, né? Existe também uma responsabilidade social da igreja, né? A responsabilidade, sim, da igreja é levar o evangelho, sim, tal, mas também é cuidar das pessoas, né? Também existe uma responsabilidade social, que ele vem ensinar isso para a gente também, né? E isso é muito importante.
e às vezes a gente fala de dinheiro, é uma coisa terrena, tal, mas ela faz parte da vida, a gente tem que saber lidar com isso, saber, né, ajudar as pessoas também. A gente precisa saber disso, e Paulo vai dar umas dicas aqui interessantes sobre esse assunto. Bom, primeira coisa que eu queria comentar aqui, reforçar nesse primeiro bloquinho, é que Paulo também ele ensina que a gente também deve ajudar, pode ajudar, não só aqui internamente na igreja local, que a gente também pode ajudar fora da nossa fronteira, vamos chamar assim. Nós também podemos ajudar e devemos ajudar os necessitados. Então, esse ponto que ele está falando aqui realmente não está falando sobre a igreja local, sobre uma arrecadação para a gente fazer alguma coisa lá na igreja de Corinto, ele não está falando sobre isso. Então, ele está falando sobre uma arrecadação que vai ajudar o pessoal lá de Jerusalém. Então, ele ensina para a gente, sim, que muitas vezes a gente também pode ajudar fora ali dos limites da nossa igreja. É claro que a gente precisa também saber, né? A gente também não vai ajudar fora se nem dentro a gente está conseguindo ajudar. A gente tem, claro, a gente tem uma questão doméstica para tratar primeiro, para depois poder ajudar outras pessoas, óbvio. Isso daí a gente já sabe, né? Mas Paulo quer dizer que a gente também pode ajudar, podendo, a gente também pode ajudar outras igrejas. Essa é a primeira coisa que ele fala aqui. No segundo ponto, que é interessante, é sobre a divulgação da necessidade. Por que nós vamos ajudar? Então, quando a gente fala em ajudar ou fazer alguma coisa, a gente precisa ter um motivo e esse motivo tem que ser claro, né? E a gente precisa ser bem explicado. Tem que ser os motivos adequados, tem que ser os motivos corretos. A gente não vai sair ajudando sem um plano, ou sem estabelecer, ou sem deixar muito claro, ou sem deixar isso, assim, vamos dizer, transparente. Então, Paulo também, ele nos ensina isso. A gente vê como ele era organizado com essas coisas, como ele era transparente, como ele explicava sobre isso. Então, e quando é identificado aquela necessidade, ele nomeia, ele explica, ele fala, precisamos disso para fazer isso, isso e isso, né? Que nem a gente lá na nossa igreja, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente reúne, faz assembleia, a gente discute, a gente organiza. E é assim. Então, Paulo vem também nos ensinar sobre isso. Outro ensinamento importante aqui, que a doação, essa ajuda, também é uma forma de adoração. Também é forma de adorar a Deus quando a gente traz as nossas ofertas, quando a gente traz os nossos dízimos, quando a gente faz alguma campanha para ajudar alguém. Faz parte da adoração a Deus, faz parte do projeto de Deus, a gente cuidar das pessoas. Tanto é que Paulo, quando ele fala aqui sobre essa arrecadação, ele já fala, vá juntando, né? Ele fala assim, ó, comece já no primeiro dia, né? Já começa no domingo, já no dia de adoração, já começa a campanha. Faz parte da nossa vida, faz parte do projeto cuidar das pessoas, faz parte. É uma forma de adoração. Então, toda vez que a gente vai orar nas nossas ofertas, a gente vai falar dos dízimos, a gente sempre fala sobre isso, que isso faz parte da nossa adoração. A gente está movimentando a obra do Senhor. Então, isso faz parte, esse também é um ensinamento que vem aqui junto, nesse primeiro bloquinho. Outra coisa que também Paulo vem ensinar a gente aqui é como ofertar, né? Ele fala assim, que aqui no versículo 2, está vendo aqui no versículo 2? Ele vai falar aqui no primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte conforme a sua prosperidade e vá juntando. Vá juntando. Ele está falando aqui para a gente ser sistemático. Para a gente ser sistemático, para a gente ter embutido no nosso dia a dia essa questão, né? Então, você vê como ele é muito organizado. E ele também ensina que a gente deva fazer isso, né? A gente também tem que guardar, a gente também tem que ajudar, a gente também tem que ser sistemático, né? Mas também tem uma outra coisa que é importante, né? Quando a gente vai ajudar, né? A gente tem que também saber o quanto a gente pode.
E também a gente também não tem que ter aquela ideia de que a gente só vai dar o que sobra. Porque às vezes se a gente não é sistemático, e se você só esperar sobrar, você nunca vai fazer nada. Então, o fato da gente ser sistemático tem embutido na gente essa cultura de também ajudar, de ofertar, de dizimar. O dízimo nem vou falar, porque o dízimo já é uma ordenança, né? Já é uma coisa que a gente não pode nem... Né? Mas estou falando mais da oferta mesmo, do que a gente vai tirar do nosso para dar para o outro. Tem que ser uma coisa sistemática, tem que ser uma coisa que faz parte, porque se a gente for esperar sobrar, pode ser que nunca sobre. Tem muitas coisas que se a gente for esperar, ó, depois que acontecer isso, 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 eu vou para a igreja, depois que acontecer aquilo, aí eu vou fazer isso. E às vezes nunca acontece, se a gente não tiver um projeto, um hábito, né? Então, isso daqui é muito importante. Quando Paulo fala isso daqui, ele fala, vai juntando, comece no primeiro dia, né? Aí ele fala, para que não se façam coletas quando eu for, quer dizer, não é na hora que eu chegar aí, você ir correndo atrás. Não, já vai organizando, já vai juntando. Na hora que eu chegar aí, já tem. Né? É a mesma coisa a gente já se planeja, eu vou ajudar isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque se ficar esperando o momento adequado, quando sobrar, aí a obra de Deus não vai para frente, né? Como diz o nosso presbítero Marcelo, a obra do Senhor não pode parar. Então nós temos que ser sistemáticos, conforme Paulo está orientando aqui. A gente precisa ter esse hábito, a gente tem que ter esse costume. Muito bom. E outra coisa também que Paulo deixa claro aqui, também, é que a gente precisa saber o quanto, ele fala aqui, conforme a sua prosperidade. Olha só que importante, né? A gente precisa ser justo também na hora de compartilhar, na hora de ajudar. Nem a gente pode dar um passo maior que a perna e acabar se prejudicando, nem também a gente pode dar um passo tão pequeno que não vai nem fazer diferença na nossa vida, né? Ou a gente acaba deixando para lá. Então, quando ele fala conforme a sua prosperidade, ele está fazendo um ensinamento muito bacana para a gente aqui, que a gente precisa ser justo na hora de ajudar. E conforme a nossa prosperidade. A gente nem pode sobrecarregar alguém e nem também deixar para lá, né? Então temos que ser na medida certa. Outra coisa importante aqui é que essa ajuda é pessoal. Ela é individual, quer dizer, é da igreja, tal, mas a gente precisa ter uma consciência individual. Por que isso, né? Porque senão a gente fica sempre esperando que um grupo se junte para fazer alguma coisa. E eu? Olha só no versículo 2, ainda estamos aqui no versículo 2, ó, quanto ensinamento num versículo. Paulo diz assim, ó, cada um de vós, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte em casa, conforme a sua prosperidade. Então, se a gente ficar sempre esperando um grupo, vai ter um grupo que vai ajudar lá, vamos supor, teve um desastre, né, uma enchente, não sei aonde, a gente, vamos esperar que um grupo se forme para poder conduzir isso daí. Não. Aqui, cada um de nós temos que ter consciência de ajudar. Cada um de nós temos que ter o nosso sacrifício individual, não só esperar que o coletivo resolva. Então, isso também é um ensinamento muito importante aqui, me chamou a atenção, até deixei em negrito aqui, ó, cada um de vós, uma coisa individual também. É igual quando a gente ensina para as crianças, né? A gente ensina cada um, olha, quando você puder ajudar, quando você tiver isso, quando você vê que isso está assim, sabe? Então é uma questão individual, sim. É claro que ele nos ensina organização, que é uma coisa conjunto, para você organizar tudo certinho. Mas essa disposição, esse interesse em ajudar, ele é individual. E ele ensina isso aqui para a gente. Porque ele ensina, porque tudo vem de Deus. E a gente costuma falar que a salvação é individual, que Deus ele olha para a gente como um indivíduo. E como indivíduo ele nos capacita também.
Nós temos a nossa individualidade, as nossas capacitações, as nossas bênçãos que Deus deu para cada um. Então, para cada um, Deus tem o seu plano, então cada um também tem que ter o seu plano para ajudar a obra. Olha só que interessante. E aí, por último aqui, antes de passar aqui a palavra para o Edgar, que eu anotei todos esses ensinamentos só do versículo 1 até o 4. É a questão de lidar com dinheiro com transparência e com honestidade. No versículo 3 e 4 aqui, deixa isso muito claro, né? Quando ele fala, ó, quando tiver chegado, enviarei com cartas, né? Tudo que tiver arrecadado vai estar registrado, né? Para que vocês possam levar isso para Jerusalém. Quem que vai levar? Aqueles que aprovardes, vai ter um comitê, alguma coisa assim. Sabe? Se precisar que eu vá, eu vou. Isso é uma coisa importante também, quando a gente vai lidar com essa questão. A gente tem que ter transparência e honestidade. Até dou exemplo, né, da igreja. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos certos costumes, não que a gente desconfie dos irmãos, nada, mas a gente tem uns processos muito bem arrumadinhos para que todos fiquem confortáveis pela nossa transparência. A gente não faz nada sozinho, sempre tem que ter um outro para fazer a aprovação, sempre tem que estar todo mundo sabendo o que está acontecendo. A gente tem o hábito lá na nossa igreja de registrar tudo que cada um quiser ir lá pesquisar, vai ter registro, vai ter uma coisa muito bacana. Por quê? Para todos, não é a desconfiança, mas é transparência, para todos saberem como é que está sendo usado o dinheiro da igreja, como é que nós estamos fazendo, né? É claro que tem muita informação, né, que são particular, que a gente não vai abrir, por exemplo, quanto cada um dá, ou coisa assim, porque aí já não é relevante, mas saber o que está sendo feito com o dinheiro é relevante. Saber como é que funcionam as coisas. E Paulo, ele é assim, ele explica, ele dá esse exemplo para a gente. E isso é muito, muito importante, dar segurança e tranquilidade para todo mundo. Porque nós temos que dar o testemunho. Quando alguém vê isso, né? Quando lá eu costumo falar desse meu testemunho, lá na empresa alguém pegou um recibo lá para fazer um reembolso de um negócio que o recibo não era o apropriado. Eu não faço. Mas só que a turma já sabia que eu não faço. Já sabe. Eu vou tirar uma xerox lá na máquina da empresa, mas é um xerox particular, eu não faço. Não, a pessoa não precisa nem perguntar, ela já sabe. Ela já sabe pelo meu testemunho. E assim é na igreja. O testemunho de como a gente faz as coisas é importante para todos. Bom, só nesse primeiro bloquinho, ó, do versículo 1 a 4, já teve 7 ensinamentos de Paulo. Vou passar um pouco aqui a bola para o Edgar. Sim, tem muitas coisas interessantes aí, e a gente também tem que ressaltar a visão que a gente diria hoje, uma visão de reino de Deus que Paulo tinha e estava passando para aquele povo, né? No sentido de a gente estar entendendo que a igreja que a gente participa não é a quarta IPRO só, né? Nós fazemos parte desse reino de Deus que está implantado, que está na terra, que a gente está trabalhando e deveria, e possivelmente, né, hoje, de uma maneira mais desmembrada, mais separada, e isso gera mesmo essas dificuldades de você poder ajudar uma igreja que não necessariamente é da sua, do seu segmento, do seu, né, entendimento de que é a igreja correta. Então, na verdade, é a visão de reino que Paulo passa ao ajudar igrejas, né, da Judéia, igrejas receber ofertas que vêm lá da Ásia, né, da Galácia. Depois ele já está ali anunciando que ele vai lá para Macedônia, onde a igreja também generosa, mas sofre lá os problemas da região. Então, porta de entrada de Europa, então tem de tudo lá. Então, ela sofre também. Então, sentir que o reino de Deus é uma coisa, é um só, né? E essa visão tem que melhorar para a gente cada dia mais, para que a gente não tenha essa visão de PRO, de Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco ainda, não é nem do Brasil, de São Paulo, de Osasco. Então a gente só pensa naquelas 4 paredes da região ali onde a gente está,
e possivelmente nem fora das paredes, nem do bairro, nem sabe, da cidade, nem do estado, nem do Brasil, e, sabe, a gente não abre essa fronteira. E o cristianismo não está preso a quatro paredes, né? Então, Paulo vem mostrar ali para aquele povo de que o que eles estão conseguindo, que seja também repartido com aqueles que necessitam, né? Tanto espiritualmente, tanto orientação espiritual, como ajuda financeira, ajuda em material para a sobrevivência mesmo daquela igreja. E naquela época, alguns, por exemplo, Cláudio, que você falou de Atos lá, né? Também estava perseguindo judeus, estava perseguindo uma série de... Né, e estava interferindo naquela igreja de Jerusalém que também sofria, né? Então, assim, Paulo estava atento a tudo isso, ele estava atento a esse reino de Deus que a gente está falando. Ele não estava focado só no povo de Coríntios, né? E ele estava avisando isso. E ele já vem abrindo agora Macedônia, introduzindo a outra carta que ele já vem agora, que vai escrever, que a gente vai estudar na sequência, né? Então isso é bem interessante, ele já vem fazendo já um preparo para esse pessoal, olha, vamos ajudar porque nós vamos seguir em frente, eles estão com problemas, com os falsos profetas, tem problemas também de relacionamento, então a gente vai ajudar eles também. Então isso é bem legal, assim, você vê que tão pouco a gente já começa a extrair muita coisa interessante para os dias de hoje, né? Sim. Amém. Pastor, quer falar? Amém. Esse versículo 2 aqui, você já destacou, mas só quero ler aqui no início, fala assim, no primeiro dia da semana. Porque tem gente que pega mais no dia da semana, olha, esse é dia aqui, se você não fizer isso, está errado. Não. Aqui fala o dia que nós temos que estar cultuando ao Senhor, levantando as ofertas, pode ser até na terça, quarta, não tem problema, mas aqui fala no primeiro dia, quer dizer, no primeiro dia nós temos que nos separar para uma dedicação maior do que nós temos durante os outros dias, né? Então, eu falo, no primeiro dia da semana, que é domingo, e hoje é domingo. Então, hoje nós temos mais do que obrigação de ir para a casa do Senhor. Não deve ter festa, nada. A maior festa nossa é no primeiro dia da semana estar cultuando ao Senhor. E aqui também fala sobre a prosperidade, né? Conforme aquilo que você tem, é uma coisa, né? Conforme aquilo que você ganha. Então, é tão justo, a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? É tão certinha, que não dá para você torcer. Aquilo que você ganha, conforme Deus tem dado para você, você agora pode ofertar ao Senhor, né? E interessante, essas duas. Depois aqui, eu vou ter, no capítulo 9, o versículo 9, né? Aí eu vou comentar um pouquinho sobre duas palavras aqui também. Amém. Amém, Edgar? Não, eu ia só comentar que o pastor falou de prosperidade, mas eu não quis interromper, mas assim, a gente às vezes confunde muito essa prosperidade, né? Dentro da igreja, né? Essa prosperidade, ela não pode ser relativa ao que está acontecendo no mundo, né? Então, a prosperidade pode ser também no sentido espiritual, você está crescendo, você está aprendendo, você reparte isso tudo, né? E às vezes a pessoa pensa só em dinheiro, pensa só em ajuda financeira, pensa só em ajuda material. Mas não, essa prosperidade e somos prósperos em Cristo Jesus, então nós estamos crescendo, estamos sendo prósperos na vida. Não confunda essa prosperidade que o mundo te oferece e mostra. Essa prosperidade é relativa. Eu vejo gente muito próspera financeiramente, mas terrivelmente abalada por esse mundo, sofrendo todo tipo de medos e angústias. Então, isso não é prosperidade, isso é só dinheiro. A gente precisa desvincular essa prosperidade financeira no sentido espiritual, porque Amém. todos eles sofreram muito durante esse tempo, nessa fase da igreja, e mesmo assim eram prósperos espiritualmente, estavam crescendo, e um ajudando o outro, né? Então, a gente às vezes vincula isso, né? Amém. Fala, Só pastor. uma palavra, o que o Edgar está falando, tem vários tipos de prosperidade. Aqui estava falando sobre a arrecadação, mas aqui no versículo 9, ele fala sobre a outra prosperidade que o Edgar falou, quando ele fala assim, porque uma
porta grande, uma grande porta se abriu. É outra possibilidade que o Edgar acabou de falar. Sim, essa nós vamos chegar aí, pastor, mas vai ser legal comentar. Vamos chegar. É verdade, eu vou até aproveitar aqui e fazer um testemunho. Eu estou fazendo o curso de teologia. E teve uma aula onde a gente discutiu um assunto, fez um estudo bacana e tal, né? E as pessoas, né, os irmãos, os pastores, eles gostaram daquele aprendizado, né? Da forma como que foi conduzido. Aí chegou no final, o, o professor falou assim: então, não vão ficar retendo isso que vocês acabaram de ganhar, né? Então, realmente, ele fala, poxa vida, a gente está prosperando no entendimento, aprendendo coisas novas, achando legal, e ele falou, então, não vá reter isso, porque muitas vezes Deus nos capacita, nos dá algumas bênçãos, e é para a gente realmente ajudar outra pessoa, né? Então, a nossa prosperidade, a nossa evolução, ela pode ser levada para outras pessoas. Muitas pessoas estão precisando, às vezes não só de dinheiro, como diz o Ricardo, vai estar precisando de um alívio espiritual, onde às vezes Deus usa a gente, capacita para que a gente leve isso também aos necessitados. Muito bem. E aí, né, continuando aqui, né, a gente falou de dinheiro, falou de oferta. Paulo, eu falei que a gente está falando de 3 assuntos. O primeiro é a questão de dinheiro, a segunda, agora a gente vai falar sobre a nossa utilização do nosso tempo, do nosso planejamento, das oportunidades, como disse o pastor, né? Então, aqui no versículo 5 até o 9, né? Ele fala sobre os projetos dele, né? Fala, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Quer dizer, Paulo já está, ele se planeja, ele já tem um esquema, né? Ele sabe dividir o tempo dele na obra. A gente também vai aprender isso com ele quando a gente vê sobre isso. Então, ele coloca assim, né? Bem pode ser que convosco me demore, né? Ou mesmo passe o inverno, quer dizer, ele tem planejado ficar um tempo lá, né? Para que me encaminheis nas viagens que tenho que fazer. Olha como ele planeja. Ele não vai de qualquer jeito, não. Ele já vai lá, ele vai fazer uma parada, ele vai pegar algumas recomendações, algumas orientações para as viagens, para a sequência das viagens, né? Então, ele já está falando disso. Microfone aberto, pastor. E aí, uma coisa muito importante também que eu queria chamar a atenção ainda antes de entrar na questão das oportunidades, pastor, é que ele fala, até pus aqui em negrito, ó, no versículo 7, se o Senhor o permitir. Se o Senhor o permitir. Paulo sempre acha um jeito de falar para a gente que os nossos planos têm que estar alinhados com Deus, que os nossos planos têm que estar nas mãos de Deus. Então, se a gente fala, se Deus quiser, a gente precisa entender sobre isso, esse tipo de ensinamento que Paulo está trazendo. A gente precisa orar, a gente precisa planejar, a gente precisa entender o que Deus quer da gente, para que a gente tenha um plano adequado. Senão a gente faz um plano para ir num lugar, não dá certo. Aí você tem que refazer o plano, porque é em outro lugar que você vai... Deus tem outros planos para as suas habilidades ou para te usar em outro lugar. Então, Paulo ele está mostrando 2 coisas aqui. Primeiro, que a gente tem sim que saber organizar, a gente tem que sim saber planejar as coisas, e Paulo já mostra aqui que ele tem um monte de planejamento, mas tudo se o Senhor assim o permitir. Hein, Marcelino, você vê que tem umas coisas interessantes, assim, até mesmo esse planejamento na igreja para que o frete não fique mais caro que o produto, sabe aquela coisa? Que você não gaste muito mais para ir para Macedônia e levar, quando chega lá, tudo aquilo que você gastou parece que, sabe? Então, se alguém de lá de perto, os próximos, aqueles que estão sentindo a situação, vai e ajuda, né? Se você tiver que armar um esquema, uma organização para que todo aquele dinheiro chegue num determinado lugar, que vai ficar muito mais custoso chegar lá, esse planejamento não está valendo, sabe? Então, assim, você
tirar pessoas que estão trabalhando na igreja para trabalhar em outra igreja, para, sabe, descobrir um lado e cobrir o outro lado também. Então, todo o planejamento é bem-vindo e Deus observa o quanto, né, a gente usa de estratégias que Ele te dá, né, para você trabalhar bem, né? É trabalhar bem na obra, né? É enfrentar tudo aquilo que está acontecendo de uma maneira estratégica. E Deus te dá essas estratégias. Não é de uma maneira, vamos fazer, vamos correr, vamos. Não é isso, né? Então, você pega a orientação de Deus, você faz aquilo que bota seus planos nas mãos de Deus e Ele vai te abençoar. Agora, se você vai fazendo simplesmente, né? É. Aí acaba o frete sai mais caro que a entrega, né? Perfeito, perfeito. E aqui, eu não vou também agora, dado o nosso tempo, né, que a nossa chamada vai terminar daqui a pouco, a gente vai deixar para domingo que vem falar sobre as oportunidades e as dificuldades, tá? Por quê? Paulo também tem grandes ensinamentos aqui para a gente sobre as oportunidades e as dificuldades, os adversários que nós temos. Paulo também, ele nos ensina com o próprio testemunho, com o próprio conhecimento que a gente tem de Paulo, a gente vê como é que ele lida com essas coisas. Isso é ensinamento para a gente. Não vai dar tempo para a gente falar hoje, mas nesse bloquinho ele vai falar isso. Além de planejamento, que a gente está acabando de falar, sobre a importância da gente planejar, sobre a importância da gente gastar o nosso tempo na coisa correta, isso é muito importante, né? Paulo deixa isso latente aqui para a gente aprender. Porque às vezes a gente pode estar desperdiçando o tempo em algo que não vai dar em nada, né? A gente tem que estar usando o tempo de forma adequada, para isso precisa ter planejamento, óbvio. Senão a gente pode ficar estagnado, a gente pode Sim. ficar estagnado na obra. Hein, Que é Marcelino? Até estagnado e também superativo, o que também não é bom, isso. porque tem igrejas que são superativas, É, fazem de tudo, de qualquer maneira e para todo lado, e isso não é, às vezes não é uma coisa saudável, porque às vezes a igreja tá simplesmente um evento, acaba um, começa o outro, um do lado do outro, e vira e chama todo mundo, mas aí na hora de dar o suporte para aqueles que vieram para a igreja não sustenta. Então você faz 15 eventos no mês e traz 3.000 pessoas para dentro da igreja. Quantos você vai conseguir acompanhar e dar suporte? Quantos você vai conseguir falar de uma maneira mais individual, mais direta? Então, às vezes, a próprio imperatismo da igreja, né? O imperativismo da igreja, estamos trabalhando, vamos fazendo e tal. Será que a gente vai dar conta? Então, planejar e botar nas mãos de Deus sempre, né? Então, sempre. Paulo vem alertando ali, né? Sim. Bom, vou passar aqui a bola agora para o pastor. Quiser falar mais alguma coisa e depois orar, pastor, porque agora a gente tem o quê? Uns 7 minutos. Amém. Amém. Esse versículo 8 que nós vamos comentar, né? De ficarei, porém, em Éfeso, tal, e 9, porque é uma grande porta, né? Então tem muita coisa que falar aí, e esse versículo é muito riquíssimo para nos ensinar. O importante Amém. é nós aprendermos e colocarmos em prática. Então, domingo que vem, nós vamos aprender mais uma riqueza da palavra de Deus, quando fala sobre uma porta grande e oportunidade. Amém? Então, hoje nós vamos ter nosso culto de adoração ao Senhor, né? Não vamos esquecer que hoje é o primeiro dia da semana, é no domingo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer, que mais uma vez nós estamos aprendendo da tua palavra, Pai. Obrigado pela vida do Edgar, do Marcelino. Pai amado, quero abençoar todas as pessoas que participam da escola dominical. Pai amado, conceda uma bênção especial para cada um. Pai amado, que esse domingo, que é o dia do Senhor, nós possamos, Pai amado, estar na igreja rendendo graça a esse Deus Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos abençoe nesse dia, o primeiro dia da semana. Que essa semana seja uma semana de muita alegria, de muita bênção. E obrigado também, meu Deus,
porque aprove o Senhor eu poder participar da escola bíblica dominical. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Eu te louvo e te agradeço. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo esteja repousando sobre toda a igreja, agora e para sempre. Amém. Shalom, Adonai. Amém. Senhor. É, pastor. Deus abençoe a todos. Senhor.